Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. É um prazer estar aqui novamente com vocês, muita alegria no meu coração. E dessa vez o pastor Edivaldo, ele me deixou livre quanto ao tema, então eu resolvi trazer algo que falou muito ao meu coração ao longo da minha caminhada cristã, principalmente no início. Então, eu convido a igreja a abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao 20. Primeira Coríntios 6, do verso 19 ao 20. Amém? Amém. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu vim te entregar esse momento tão precioso que é o momento da pregação. Um momento de aprendizado da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor esteja aqui nos conduzindo da melhor forma possível, Pai, para que nós possamos aprender juntos mais de Ti, Deus. Assim que eu te oro e por fé te agradeço. Amém. Então, irmãos, durante um tempo, a gente teve a oportunidade de estudar aqui na igreja a carta de 1 Coríntios. Hoje já estamos na carta de 2 Coríntios. No entanto, para aqueles que não tiveram a oportunidade, nós temos as nossas pregações disponibilizadas no YouTube. E para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar com a gente, ou nunca tiveram a oportunidade também de estudar a fundo a carta de 1 Coríntios, e também para aqueles que precisam ser relembrados um pouco, nesse cenário aqui, o apóstolo Paulo, ele estava dando uma série de instruções e orientações aos irmãos da igreja de Corinto, quanto à liberdade cristã e a importância de usar essa liberdade com prudência. Então, alguns irmãos ali naquela igreja, eles não estavam entendendo muito sobre essa perspectiva da liberdade cristã. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para aqueles irmãos, olha, agora vocês são libertos em Cristo, vocês experimentam a liberdade do Senhor, vocês já não estão mais sob o jugo do pecado, mas é importante que vocês entendam sobre a liberdade cristã, que é uma liberdade com responsabilidade. Além disso, nesse capítulo ele vai falar também sobre o corpo, como utilizar o corpo. Então, onde o nosso corpo ele entra na caminhada cristã. A gente aqui, quando nós estudamos 1 Coríntios, nós percebemos que aqueles irmãos, alguns deles, estavam utilizando o corpo de forma errada, e aqui especificamente quanto ao pecado sexual, à prostituição. Então, o apóstolo Paulo está falando para essas pessoas, ele está falando para esses irmãos. Então, ele dá essa série de orientações, inclusive ele fala no início do capítulo sobre o juízo daqueles que não são justos, que não são santos, passa pelaquela parte que todo mundo conhece, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, até que ele chega nesse ponto que nós lemos, que ele começa com uma pergunta. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então aqui o que ele está dizendo, olha, diante de tudo que eu disse, diante de todas as orientações que eu passei para vocês, a conclusão de tudo isso é, glorifiquem a Deus com o seu corpo. O propósito final de vocês aqui é glorificar a Deus. E a ideia de glória, quando a gente vê glória na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo, a gente consegue ver várias perspectivas. No Antigo Testamento diz muito da ideia de honra. Por exemplo, quando a gente vê lá em Gênesis 45:13, falando de José, diz que ele é uma pessoa que tinha glória no Egito. E ele estava falando da sua honra, da sua riqueza, da sua reputação. No Novo Testamento é possível observar também com essa ideia de fama e reputação ali em João 12:43, quando o Jesus está fazendo a comparação entre a glória dos homens e a glória de Deus. E ali ele faz nesse sentido. Mas, sem dúvida, a aplicação mais utilizada da palavra glória na Bíblia é a respeito da glória de Deus.
Nesse sentido, a palavra glória, ela aponta para a grandeza e para o poder inigualável de Deus. Em inúmeros momentos da Bíblia, nós podemos observar a palavra glória e ela sendo utilizada para falar do nosso Senhor. E glorificar diz de exaltar, diz de louvar, diz de engrandecer, diz de dar honra ao nosso Deus. Antes de entrar na faculdade, eu lembro quando eu descobri que eu passei no vestibular, eu li uma série de livros cristãos que falavam sobre as bases fundamentais da fé, porque eu fiquei com muito medo de me desviar quando eu chegasse na faculdade. É uma ideia que ainda paira sobre a igreja e eu acho muito importante conversar com as nossas crianças, os nossos adolescentes sobre o assunto. É muito importante. E eu lembro que teve uma promoção na Amazon, eu comprei muitos livros antes de entrar na faculdade. E um deles era o livro do Jonathan Edwards, que tem como nome O Fim para Qual Deus Criou Todas as Coisas. E o Jonathan Edwards, ele conclui no livro, ali, utilizando várias passagens bíblicas, que o fim supremo da criação é a glória de Deus. Que diante de todas as coisas que nós fomos feitos para fazer, a glória de Deus é o fim, é o nosso propósito, é a nossa finalidade maior. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de glorificar a Deus como a nossa maior responsabilidade enquanto igreja do Senhor. Inclusive, o Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer que a missão mais importante da igreja, que a gente tem mais honra de fazer, é a de glorificar a Deus. Foi a mais especial que o Senhor nos deu. E é disso que vamos fazer. É disso que vamos falar hoje. Mas por que glorificar a Deus? Eu peço que a igreja abra a Bíblia lá em Efésios 1, a partir do verso 4. O pastor Edivaldo, ele caminhou por esse capítulo no domingo passado, então espero que alguns de vocês ainda lembrem do que foi dito. Efésios capítulo 1, a partir do verso 4. Diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amável. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Nós devemos glorificar a Deus porque fomos chamados para isso. Cada aspecto do nosso ser, da nossa criação, foi feito para glorificar a Deus, foi feito para resplandecer a sua glória. Mesmo antes da criação do mundo, o Senhor já havia nos predestinado como filhos para o glorificar, para dar glórias a Ele. E não só nós, toda a criação resplandece a glória de Deus. Toda a natureza mostra a glória de Deus. O salmista lá no Salmo 19:1, ele diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todos os elementos da natureza foram feitos por ele e sem ele nada seria feito. E tudo isso reflete a Deus. Cada animal, cada planta, cada astro, cada batida do nosso coração, cada respiração foi feito para o glorificar. Nós somos criados para isso e não podemos fugir do nosso propósito. O nosso propósito é esse, é glorificar a Deus. Se todas as pequenas partes da criação foram chamadas para glorificar a Ele, imagina nós, que somos filhos amados, que fomos escolhidos como filhos por esse Deus tão maravilhoso. Mas como glorificar a Deus com o próprio corpo, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui aos irmãos. E apesar dele estar falando de um contexto específico, eu não acho que seja uma realidade tão distante da nossa. Nós vivemos em uma realidade onde o corpo, ou ele é totalmente desprezado, ou ele é totalmente endeusado.
ele deixou de ser um santuário sagrado do Espírito Santo para se tornar banalizado. Mas hoje nós vamos falar para além do corpo físico. Vamos falar também da nossa mente e do nosso coração. Porque às vezes nós temos a tendência, igreja, de achar que o glorificar, ele está relacionado apenas aos atos visíveis. Então, se eu estou orando em voz alta aqui com os irmãos, se eu estou aqui na frente pregando, se eu estou cantando, se eu estou dançando, como se fosse apenas aos atos visíveis. Mas eu posso muito bem estar ali sentada, cantando, levantando as minhas mãos, orando, entoando que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, mas no meu coração está em pecado. E é por isso a importância de entendermos que o glorificar, ele não vem de fora para dentro, mas ele vem de dentro para fora. Glorificar começa dentro, começa com o nosso coração, começa com o nosso espírito, quando estamos louvando a Deus ali durante os louvores e às vezes estamos pensando em tantas outras coisas, no trabalho, no emprego, nos amigos, em algum problema. E aqui, igreja, eu quero que a gente entenda que não há problema da gente trazer as nossas petições para Deus durante o momento de louvor. A Bíblia nos orienta a isso, inclusive. Olha, se vocês têm suas petições, apresentem diante de Deus. Se vocês estão passando alguma dificuldade, apresentem a Deus. Mas lembrem que o Deus da obra, ele é muito maior do que a obra de Deus. Que nós estamos aqui para falar para eles os nossos problemas, para o adorar, para assistir a pregação, mas que o propósito final é o glorificar. Me lembra muito, inclusive, lá em João 6, quando Jesus chega a Cafarnaum e tem uma multidão atrás dele, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, procurando por ele. E ali, quem olhasse de fora, talvez podia dizer, nossa, eles estão louvando a Deus, eles estão indo atrás de Jesus, estão glorificando a Deus. Mas quando eles chegam perto de Jesus, perguntam, mestre, onde o Senhor estava? E Jesus diz, vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais, mas estão atrás de mim por causa do pão e do peixe que comeram. Aquela multidão estava atrás dos milagres e não do Deus que dava os milagres, que fez os milagres. Eles estavam interessados em outra coisa. Então, o primeiro ponto é que os nossos corações, eles estejam firmados primeiro nesse Deus, que merece glória, e depois no que Ele pode fazer. Nós fomos chamados para desfrutar os milagres de Jesus, as ações dele, as ações de Deus na nossa vida. Nós temos que desfrutar mesmo, agradecer. Mas de todas as responsabilidades que fomos chamados para cumprir, glorificar a Deus é a maior delas. Nós podemos experimentar dos milagres, nós podemos estar aqui na igreja louvando, nos empenhar, ir aos ensaios, participar da peça que vai ter para o evento das crianças, como é o meu caso. Mas se nós não entendermos que o propósito final disso é glorificar, tudo isso será em vão. Serão ações para nos glorificar e não para glorificar a Deus. Mas o nosso corpo, ele só pode glorificar a Deus se a nossa mente e o nosso coração também o glorificar. Peço que a igreja abra a Bíblia lá em Provérbios. Provérbios 3, capítulo 5. Provérbios 3, capítulo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Um coração que glorifica a Deus, irmãos, ele está apoiado no Senhor. Um coração que glorifica a Deus, ele não está apoiado em seus próprios achismos, vontades, mas está firmado em Deus. A Bíblia já nos alerta que o nosso coração ele é enganoso, que ele pode nos enganar. Inclusive, um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, em um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele diz que a coisa mais perigosa que nós podemos fazer enquanto cristãos é confiar na nossa própria natureza e tomar isso como base. É a coisa mais perigosa que nós podemos fazer, porque nós estamos confiando em nós mesmos e não no Senhor. Então, o primeiro ponto, antes de falarmos de um corpo que glorifica a Deus, vamos falar de um coração. Um coração que glorifica a Deus é aquele que está firmado no Senhor. É aquele que está firmado na sua palavra. É aquele que confia em Deus antes de confiar em si mesmo. Inclusive, lá em Efésios 4, Paulo diz, olha, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça
e em santidade provenientes da verdade. Quem glorifica a Deus, quem já teve conhecimento, não se deixe enganar pelos desejos, porque eles são enganosos, e o apóstolo Paulo está falando disso aqui. Ele está falando para uma igreja que já tinha tido contato, já tinha se convertido. Ele está falando para irmãos que já haviam tido uma experiência com Deus. Olha, vocês já não devem se guiar pelos seus próprios pensamentos, porque eles podem lhe enganar. Então, o primeiro passo para glorificar a Deus é confiar nele. E é entender também que no momento que nós confiamos em Deus, nós não vivemos mais para nós mesmos. 2 Coríntios 5,15 diz que e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem glorifica a Deus já não vive mais para si mesmo, mas vive por aquele que morreu, ressuscitou e foi aos céus e virá nos buscar. Quem glorifica a Deus está firmado no Salvador. Não se deixa levar pelas vãs doutrinas, não se deixa ser enganado por qualquer pessoa, porque está firmado em Deus. Porque já não vive mais para ele mesmo, já não vive mais para satisfazer suas próprias vontades. Eu já não vivo mais para viver da forma que eu vivi antes de Cristo. Eu vivo para viver como ele viveu aqui na terra. Eu fui chamada para isso. Nós fomos chamados para isso. O primeiro passo para glorificar a Deus é ter esse coração e mente firmados no Senhor. Lá em Tessalonicenses 3:13 diz que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Um coração que glorifica a Deus, ele busca santidade em primeiro lugar. Ele se reveste de santidade porque ele entende que aquele que é santo o chamou para ser santo também. Porque aquele que é o maior, aquele que se vestiu de pureza, ele nos chama também para ser puros. E o corpo ele só pode ser santo se o coração ele busca por santidade. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos 8, a partir do versículo 5. Irmãos, eu vou passear um pouco com vocês hoje na Bíblia, tá? Me perdoem. Romanos 8, a partir do versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Nós glorificamos a Deus quando temos a mente firmada no Espírito, quando temos a mente firmada no Espírito Santo. E eu digo para vocês, irmãos, que talvez essa seja uma das batalhas mais difíceis, porque é muito fácil a gente glorificar a Deus com o nosso corpo e a nossa mente não está glorificando a Ele. É muito fácil, às vezes, segurar o nosso corpo e impedir que ele tenha um impulso pecaminoso, que a gente peque. Mas com a nossa mente, será que nós fazemos isso? Será que nós temos tanto controle do nosso corpo quanto nós temos da nossa mente? O que nós temos pensado? O que a gente anda pensando? O que tem permeado os nossos pensamentos? Será que nós temos uma mente firmada no Espírito? Às vezes, o irmão deseja o mal do outro, mas como ele não faz nada, ele fala, eu não pequei não, porque foi só na mente, eu não fiz nada. Pecou sim, porque nós podemos pecar com os nossos pensamentos. Nós podemos pecar com aquilo que vem à nossa mente, aquilo que vem ao nosso coração. E a Bíblia, ela nos dá formas de lidar com isso. Mas eu não consigo parar de pensar nisso, lidar com os meus pensamentos é muito difícil. Mas o que será que nós temos feito? Às vezes nós nos ocupamos o dia todo com as demandas do dia, com o que nós temos que fazer. E o único tempo que a gente tem para ler a Bíblia, às vezes pega no celular. Assim, você não vai parar de pensar mesmo. Nós precisamos estar firmados na palavra. A gente tem a dádiva de poder falar com Deus, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, e é Ele que vai nos guiar nesse processo. Se nós não ocuparmos a nossa mente com coisas boas, como o apóstolo Paulo fala lá para os irmãos de Filipe, lá em Filipenses 4:8, quando ele fala, olha, finalmente, irmãos, eu desejo que vocês pensem, guardem na mente de vocês tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro,
Porque essa é a importância da mente para a gente. Como a gente vai ter um corpo que glorifica a Deus se a nossa mente não glorifica? Como eu posso estar louvando aqui a Deus e estar brigado com o meu irmão? Nós não estamos glorificando a Deus quando fazemos isso. Nós glorificamos a Deus quando o nosso corpo reflete o que está dentro de nós. E a Bíblia nos dá meios de fazer isso. O apóstolo Paulo ele nos orienta aqui, olha, pense em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro. E eu sei que é difícil às vezes pensar nessas coisas. Mas nós temos a palavra de Deus que foi deixada para nós, para que a gente possa conversar. É quase uma conversa, às vezes sinto quando eu estou lendo a Bíblia, fazendo meu devocional, é quase uma conversa com Deus, como se o Senhor ali, e Ele realmente sabe tudo que eu estou fazendo. E nós temos também a oração, que foi uma honra dada por Deus de nós falarmos com Ele. Então que nós usemos essas ferramentas para ter a mente e o coração que glorifica a Deus. Para ter uma mente e coração que realmente não nos engane, não nos leve para os caminhos errados, porque isso vai acontecer. Não importa com quantos anos de convertido você esteja, muitas vezes nós nos pegamos com pensamentos ruins, isso acontece. Não importa se você já tem 60 anos, já está na igreja há tanto tempo, esses pensamentos eles virão e eles não glorificam a Deus, mas Deus diz que há uma saída, que nós podemos focar em tudo aquilo que é bom, puro e agradável, que nós podemos se deleitar ali com a nossa mente, nosso coração na palavra de Deus, por mais dolorido que seja. Porque não é fácil, irmãos, admitir que estamos errados. O pecado, ele nos cega um pouco. Até a gente entender que está errado, a gente já ficou com vergonha de orar, já ficou com vergonha de ler a Bíblia, às vezes fica com vergonha de fazer certas coisas, mas a gente tem um Deus muito misericordioso e piedoso. É o Deus que quando nós pecamos, Ele nos perdoa. Quando nós pedimos perdão para Ele, Ele é misericordioso conosco. Então que esse coração e essa mente possam estar firmados nessa certeza. A certeza que o Deus misericordioso, Ele é fiel, justo, e Ele nos perdoa, Ele nos acolhe. Tem uma música muito bonita que ela já é bem antiga, eu acho, que é a do Israel Subirá, que é Me Leva para Casa. E aí ela fala várias vezes, nas estrofes, ela vai falando, olha, se me chamassem, talvez eu lhe negaria. Ou então são as várias coisas que a pessoa podia fazer para negar a Deus, ou para não fazer a coisa certa. Mas no final, no refrão, ele diz que mesmo assim, Deus nos acolhe. E ele fala, mesmo assim, Deus me acolhe enquanto eu choro. Porque a gente tem esse Deus misericordioso, que mesmo sendo pecadores, Ele nos escolheu para glorificá-lo. Que mesmo sendo pecadores, Ele nos deu a honra de sermos os seus filhos. E agora nós vamos para um corpo que glorifica a Deus. Então, diante disso, com um coração e uma mente que se empenha em glorificar a Deus, o nosso corpo ele vai apenas refletir o que está no nosso interior. Quando olhamos para o texto que nós lemos no início, Paulo ele inicia com uma pergunta. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. O que nós podemos concluir aqui é que aqueles irmãos haviam esquecido que eles eram templo do Espírito Santo. Aqueles irmãos haviam esquecido que eles eram de Deus, que eles não pertenciam a eles mesmos. Aqueles irmãos haviam esquecido que eles tinham sido comprados com um alto preço. E quantas vezes esse esquecimento ele recai sobre nós? E nós esquecemos que esse corpo não é nosso, que a nossa vida não pertence a nós. Quantas vezes não abre portas para que a gente pense, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, então, Deus está vendo só o meu coração mesmo, com o corpo eu posso fazer o que eu quiser. Mas na vida cristã nós entendemos que o corpo e o coração, eles não têm essa separação. O corpo e o coração caminham juntos na caminhada cristã para glorificar a Deus. Não tem como separar as duas coisas. E nós fomos criados por Deus para sermos mordomos. Essa vida não é nossa. Essa igreja aqui, ela não é nossa. Nós podemos até ser membros dela, o pastor aqui, ele é o presidente, a mamãe é a vice-presidente, mas essa igreja é a de Cristo. E esse corpo, que é o corpo aqui todos juntos, cada um tendo uma função, ele é de Cristo. Ele não é nosso. Esse ministério aqui, essa voz que foi dada para a Nádia ou para o Ariel,
não pertence a eles, pertence a Cristo. O dom da palavra, do ensino que ele deu para alguns, ou a facilidade em dançar, os talentos, não são nossos, é de Deus. E quanto mais cedo nós entendermos que essa vida ela não pertence a nós, mais cedo nós vamos entender que nós podemos glorificar a Deus. Mas é glorificar a Deus não pelos nossos méritos, mas é por Ele. É através dEle. Não é sobre o que eu sei fazer, mas é sobre o que o Senhor me deu a oportunidade de fazer. E nós somos esses mordomos. E que a nossa alegria, e que isso gere alegria na gente mesmo. Às vezes a gente talvez pense, o meu corpo não é meu, e isso gera um pouco de insatisfação. Como assim não é meu? Eu nasci com ele, eu que cuido dele, eu que coloco a roupa nele. Mas que nós tenhamos a satisfação que o salmista, lá no Salmo 139:14, diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Que a nossa alegria seja do salmista, porque que alegria é essa de saber que nós somos de Deus, que nosso corpo foi feito de modo especial e admirável, e que ele não só foi feito por Deus, como ele é morada de um dos três da Trindade, que é o Espírito Santo. Que alegria saber que esse corpo não é só nosso, e que não é só morada do Espírito Santo, e que também, irmãos, ele foi comprado por um alto preço. Não foi um preço qualquer. Não foram algumas moedas. Foi preço de sangue. Foi o preço que Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, que ele sofreu, que ele agonizou, que ele gemeu, foi por nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de que nesse corpo ele fosse ressurreto e nós pudéssemos experimentar do céu com ele, da eternidade com ele. Foi para isso que nós fomos comprados, não foi para desfrutar das coisas desse mundo. Isso vem como um bônus. Poder desfrutar, poder viajar, poder estar com a família. Como é bom estar nos cultos de terça-feira, como é bom conversar, como é bom estar com os amigos. Tudo isso faz parte. Mas isso foi dado por Deus. E o nosso propósito final não é esse, porque nós sabemos que nós não somos daqui. E que tudo o que fazemos é para a sua honra e para a sua glória. Então, agora que vocês entendem que o apóstolo Paulo falando que vocês são templo do Espírito Santo e que vocês foram comprados por um alto preço e que Deus tem vocês, porque vocês não são de si mesmos, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Agora que vocês entenderam tudo isso, aí sim vocês vão poder glorificar a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5, diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nós glorificamos a Deus quando controlamos o nosso corpo de maneira santa e honrosa. Isso é tão importante que o autor de Hebreus, ele fala, olha, esforcem-se para viver em paz, para viver em santidade, porque sem santidade você não verá a Deus. Então, além de nós não glorificarmos a Deus, se nós não formos santos, nós não o veremos. Isso é o peso da santidade, de buscar a santidade. Se nós não buscarmos, nós vamos estar desagradando a Deus, nós vamos estar pecando e nós não o veremos. E isso é muito forte. Saber que nós não vamos ver o nosso Criador, que nos fez com tanto zelo, com tanto cuidado e com tanto amor. Esse corpo, ele glorifica a Deus quando cumprimos aquilo que fomos vocacionados a fazer, pregar a mensagem. Glorificamos a Deus quando estamos unidos enquanto corpo de Cristo e não deixamos que as pequenas coisas nos separem. Glorificamos a Deus quando damos abrigo a quem precisa, quando amamos ao próximo e quando sacrificamos a nossa vontade em prol do outro. Glorificamos a Deus quando, em meio aos sofrimentos, escolhemos confiar no autor e consumador da nossa salvação. Nós glorificamos a Deus quando temos uma vida rendida a Ele. O John Piper, que é um autor que eu gosto muito, ele diz que a glória de Deus, mesmo de modo turvo, é refletida na vida imperfeita de seus servos. Que lindo, irmãos, que nós mesmo pecadores, mesmo falhos, mesmo todos os dias errando nas mesmas coisas,
De alguma forma, Deus nos escolheu para refletir a sua glória. E isso é um papel muito importante. É o papel da sua igreja. É o papel da igreja de Cristo. É de resplandecer a sua glória mesmo diante das falhas. E essa glória, irmãos, ela não diz de nós ou dos nossos méritos, mas dele. Quando cumprimos tudo isso, não tem a ver com o que nós podemos fazer. Peço que os irmãos abram a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 17, eu acredito. Segunda Coríntios 10, a partir do verso 17. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência direta lá ao profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 24. Nesse momento o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado, né? Muitas pessoas colocavam em xeque seu apóstolo Paulo. Ele era um apóstolo mesmo, né? Porque ele tinha vindo depois, ele tinha sido chamado depois. E aqui, diante dessa defesa, ele diz o seguinte: porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida. Nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos em vós, conforme a nossa regra, para anunciar o evangelho nos lugares que estão para além de nós, e não no campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele ao Senhor louva. Aqui o apóstolo Paulo está falando, imagina o apóstolo Paulo que teve um ministério tão conhecido, ele está dizendo, olha, tudo que eu fiz, todas as perseguições, os sofrimentos, as igrejas que eu ajudei a plantar, eu não me glorio em mim mesmo por causa disso, porque a glória não é por mim, é para ele, é por ele. Inclusive ele está dizendo aqui que aqueles que fazem a obra de Deus e se gloriam em si mesmos, eles não serão aprovados. Então, se eu posso cumprir todas as minhas funções aqui na igreja. Eu posso ser uma irmã que tem compaixão dos outros, eu posso ajudar, eu posso vir aqui, eu posso falar as coisas mais bonitas possíveis, eu posso cantar super bem, mas se eu estiver me gloriando, eu não serei aprovada. Porque a glória não é para nós, nunca foi. A glória é para Deus. Inclusive, lá em Mateus 7, do 21 ao 23, aqui Jesus está narrando acerca daquele grupo de pessoas que vai chegar no último dia dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Fazer a obra, irmão, não é a garantia que nós estamos glorificando a Deus. Vir à igreja, orar todos os dias, ler a Bíblia, isso não é garantia que nós estamos glorificando a Deus. Porque quando nós transferimos a glória dele para nós estamos transferindo a glória que é merecida por aquele que nos criou, que nos tirou do pecado, aquele que nos salvou, transferindo a glória para pessoas que pecam todos os dias, que falham. Vejam como isso não faz sentido. Não faz sentido nós nos gloriarmos em nós mesmos, se nós somos seres que ficam doentes, seres tão frágeis. E o nosso Criador tão poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, em todos os seus atributos, a Ele é toda a glória. A Ele é toda a honra e não a nós. Nunca foi sobre nós, irmãos. Nunca foi sobre as coisas que nós podemos fazer aqui na terra, mas sempre foi sobre Deus e a sua maravilhosa graça e a sua misericórdia. É sobre Ele. E cumprir todas essas coisas não garante salvação. E quando nós pensamos em um exemplo de quem glorificou a Deus, eu não podia falar de outra pessoa senão o próprio Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2,
do verso 5 ao 11, diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus veio em forma de homem, se colocou como servo, passou humilhações, a sua família duvidou dele, foi humilhado, sofreu, gemeu. Por um momento ali ele foi deixado por Deus, mas foi tudo para a glória do Senhor. Porque ele sabia que era para a glória e que era necessário que ele passasse por tudo isso. Era necessário que ele saísse daquela condição de Deus e se colocasse, como o texto diz, como servo, como o menor dos cargos. Mas foi para a glória de Deus. Foi para que Deus fosse glorificado. E para que nós fôssemos salvos, para que nós experimentássemos da vida eterna. E essa é a essência da vida eterna, irmãos. A essência da vida eterna é conhecer a Deus, porque como nós podemos adorar, como nós podemos glorificar quem não conhecemos, e a essência da vida eterna, porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estar glorificando e louvando e adorando a Ele eternamente. Foi para isso que nós fomos criados. O céu, ele é apenas uma continuação do propósito que o Senhor estabeleceu para nós, mesmo antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados para isso. Não tem como fugir do nosso propósito. Não tem como fugir da nossa missão. E nós temos muitas missões aqui na Terra. Talvez isso tenha me feito comprar o livro, porque eu cresci na igreja, eu sabia que eu tinha que pregar o evangelho, eu sabia que eu tinha que congregar na igreja, que eu tinha que amar o próximo, mas eu fiquei pensando, meu Deus, e se alguém me questionar? E eles questionam. E o teu propósito final, tudo isso para quê? E no livro, a partir do estudo das Sagradas Escrituras, eu pude entender. Tudo ficou muito claro para mim. Eu acho que, por isso que eu falo que foi um dos primeiros momentos ali na minha caminhada cristã. Porque ali eu entendi que tudo que eu fazia era para a glória dele. Que ganhar vidas era para a glória dele. Que amar o irmão era para a glória dele. Que os serviços que eu fazia aqui eram para a glória dele. E como é mais fácil, irmãos, quando nós temos esse entendimento. Que nós fomos criados para isso. Nos tira de muita coisa, de um peso às vezes que nós carregamos, de eu não sou bom o suficiente. Meu irmão, quando nós vemos os homens que o Senhor levantou, Jeremias, quando ele é chamado, ele questiona a Deus, Senhor, você vai me chamar? Mas é porque estava para além de Jeremias, estava para além desses homens. Davi, quantas vezes a gente vê Davi falhando, em Salmos inúmeras vezes ele ali sofrendo porque estavam perseguindo ele por conta dos seus pecados. Mas não era sobre Davi. Nem sobre o que ele podia fazer. Não era sobre Paulo. Não eram sobre os discípulos. Não é sobre nós. Não é sobre o que a gente pode fazer ou deixar de fazer. É sobre ele. É sobre o Senhor Deus. E eu queria que a igreja abrisse a Bíblia lá em Romanos 11. Romanos 11, do verso 33 ao 36. Romanos 11, do verso 33 ao 36. Amém? Diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele são todas as coisas, tudo é dele. Nós, o universo que ele criou, a natureza, tudo é dele.
Por meio dele, quer dizer, porque além dele criar todas essas coisas, ele sustenta tudo isso. Por isso que é por meio dele. E para ele, porque tudo existe para ele. Ele é o início e o fim. Ele é aquele que estava no início, é aquele que vai estar no final. Ah, mas por que Deus criou todas as coisas? Por que o pecado entrou no mundo? Por que ele chamou Israel como povo dele? Por que Cristo veio? Por que nós continuamos a pecar? Por que ele nos santifica por completo? Por que isso? Por que aquilo? E a Bíblia só tem uma resposta. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Às vezes o nosso coração se enche de dúvidas acerca do plano da salvação. Por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz? Por que eu estou vivendo? Isso é para a glória dEle. Tudo foi para a glória de Deus e não há outra explicação. É essa a resposta que a Bíblia nos dá. Que cada sofrimento, cada alegria, cada ponto da criação até agora e o que vai ser até a vinda dEle é para a sua glória. Porque tudo é dele, tudo é sustentado por ele e tudo é para ele. E essa glória, ela não é de agora, ela é para a eternidade. É para que a gente possa experimentar essa glória eternamente. E é isso que nós vamos fazer na eternidade, irmãos. Dar prosseguimento à missão que nos foi dada, que é a missão de glorificá-lo. Estamos nos encaminhando para o final, mas nada pode nos afastar do nosso propósito, sabe? Nada pode nos afastar daquilo que nós fomos chamados a fazer. Nós não glorificamos a Deus, nós não fomos chamados para glorificar a Deus só nos cultos, ou nas células, ou quando estamos com os irmãos da igreja. Nós somos chamados para glorificar a Deus no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos. E não é só o pregador, o ministro de louvor que glorifica a Deus. Quem está na recepção glorifica a Deus. As irmãs que tiram do seu tempo para vir na intercessão, elas glorificam a Deus. As mulheres que dedicam seus tempos ali para ensinar as crianças, os seus filhos, elas estão glorificando a Deus. Cada pequena parte das funções no reino são para glorificar a Deus. E é essa a beleza da eternidade, a beleza da glória. É que quando chegarmos no céu, quem está aqui na frente aparecendo não vai ter um lugar melhor. Não, nós vamos estar juntos enquanto corpo. Que aquele irmão que está em outro país sofrendo perseguição, ele vai estar conosco, dando continuidade ao propósito que ele também foi chamado, que é de glorificar a Ele, que é de glorificar ao Senhor. Irmãos, Deus também nos chama para glorificar a Deus quando estamos sozinhos. É muito fácil glorificar a Deus quando estamos aqui com todo mundo olhando. É muito fácil a gente vestir uma capa de cristão, mas quando nós estamos em casa sozinhos, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos dando glória a Ele quando ninguém está vendo. O que nós fazemos no nosso íntimo, nós estamos glorificando a Ele quando ninguém sabe o que nós estamos fazendo. O glorificar a Deus não é feito só para o público, ele é feito para o privado também. Nós somos chamados para glorificar a Deus em cada aspecto da nossa vida. Desde o nosso acordar até o nosso dormir, a forma de falar, a forma de vestir, a forma como a gente se porta. Será que nos locais, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, hoje nós falamos disso na escola bíblica, o Caleb e a Estela estavam ali na sala dos jovens, a gente falou sobre isso. Será que nós estamos dando o nosso testemunho, que nós estamos glorificando a Deus? Será que as pessoas que nos conhecem, que não nos conhecem aqui de dentro da igreja, elas falam, não, aquela pessoa ela é cristã. Ela está glorificando a Deus com a sua vida. Será que as pessoas olham para a gente desse jeito? Irmãos, que nós possamos glorificar a Deus. Não porque essa responsabilidade é um fardo, ou porque nós temos que cumprir a qualquer custo, mas porque o Deus Criador de todas as coisas, que nos formou de uma forma admirável, que guarda o nosso coração, que conhece o nosso coração no mais íntimo, é a Ele que é toda a glória. E é por isso que nós devemos glorificá-lo todos os dias,
em cada passo da nossa vida, em cada respirar, em cada ação nossa, que nós possamos glorificar a Deus. Amém? Pastor Edivaldo. Glória a Deus, obrigado, Sarinha, louvado seja o Senhor. Cadê a Ariel? Ajuda aqui, nego. O Tiago, de nossos... Só para nos ajudar a continuar refletindo, né? Nesses 2 minutos que nós temos aqui, queridos, para estarmos orando, eu queria te convidar a levar o teu coração ao Senhor. O Espírito Santo já falou tanto, né, ao nosso coração aqui. O que ele falou ao teu? Sobre glorificar a Deus com a tua vida. Faça uma reflexão aí, qual área você não tem, ou você precisa glorificar a Deus melhor do que você tem feito. Qual área você pode perceber, puxa, olha, agradecer a Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me ajudado a te glorificar. Eu tenho tanta convicção de que essa área da minha vida, tudo que eu faço aqui nesse aspecto é para a tua glória e eu te agradeço. Agradece, mas qual a área que você pode também analisar agora e dizer, Senhor, eu não estou vivendo para ti nesta área, eu estou vivendo para mim mesmo aqui, é eu que estou conduzindo a minha própria vida nesse aspecto aqui, nesta área da minha vida. Quais são áreas ou situações em que você está funcionando a partir de ti mesmo, das tuas próprias ideias, dos teus próprios interesses? Talvez seja até no aspecto do tempo, o tempo que tu tem dedicado é para ti mesmo, então já é o trabalho, já é... E aí toda outra parte do tempo, a gestão do teu tempo como mordomo, você canaliza mais para tuas coisas, e você não tem se dedicado para glorificar a Deus. Quanto ao teu tempo, você usa ele, a gestão dele é voltado para ti. Talvez seja isso. Eu não sei, mas qual aspecto da tua vida ou qual área você percebe que não tem vivido isso para glorificar o Senhor, mas muito mais para glorificar a ti mesmo, para dar satisfação para ti mesmo, ao invés de dar satisfação para o Senhor. Tem alguma área em que isso está acontecendo? Então, certamente essa palavra Deus veio para que Deus nos chamasse a nossa atenção para isso. Tem alguma área em que você não tem glorificado a Deus como deveria? Só você e o Espírito Santo aí pode falar, pode identificar. Então peça ajuda a Ele que te ajude a identificar qual é a área que você não tem glorificado a Deus como deveria. Talvez, certamente não poderíamos sair daqui sem essa reflexão. A tua vida tem glorificado a Deus? Você pode buscar essa resposta no Espírito Santo agora. Assim que eu me converti, enquanto Sarinha estava pregando aqui, louvado seja Deus pela tua vida, Sara. Enquanto ela pregava aqui, eu lembro que quando eu me converti, alguns dias depois, meu ex-patrão foi na minha casa fazer uma proposta para eu voltar lá para o trabalho, que era o trabalho de DJ, assumir de novo a radiola e voltar, e fez promessas e propostas bem altas. Eu lembro que a palavra que veio na minha mente, que eu consegui dizer para ele foi: Luzico, a tua proposta ela é maravilhosa,
tu é meu amigo, mas a questão é que agora a minha vida não é mais minha. E isso segue a minha vida até hoje. Isso deve ser o norte, o que segue a nossa vida diante do Senhor. Então, todo tempo a gente precisa estar nos convencendo, nos dizendo isso. A nossa vida não é mais minha, a gente não pode, nós não vivemos mais para nós. Vivemos é para Ele, por causa dEle. Então, qual área da tua vida que você está vivendo para ti mesmo? E que precisa glorificar, que precisa realmente glorificar a Deus que você não está glorificando. Você que chegou aqui nessa noite, que porventura está afastado do Senhor, e porque decidiu viver a tua vida para ti mesmo, ou que ainda não tomou a decisão de viver a tua vida não mais por ti, mas entregar a tua vida completamente a Jesus. Eu quero também fazer oração com você, eu quero te fazer um convite a você, balizado nessa reflexão, naquilo que o Espírito Santo está gerando no teu coração. Decida hoje deixar de viver para ti mesmo, para você viver para Jesus. Se voltar para Ele, voltar para os caminhos dEle, ou então entregar a tua vida a Ele. E dizer, Senhor, essa noite, a partir de hoje eu decido viver para Ti. Deixar minha vida, entregar minha vida completamente em Tuas mãos, Jesus. Você quer fazer isso nessa noite? Se quer, só fica em pé onde você está. Nós iremos identificar, iremos abraçar você e te ajudar a caminhar. Se já tem estado na célula, se ou então for convidado para estar aqui hoje, só fique de pé dizendo, Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu entendi. E hoje eu entendi que eu preciso viver para a glória de Deus e não mais para mim mesmo. Porque as coisas que eu vou experimentar nessa vida são secundárias. Virão dele, não mais de mim mesmo. Ou então você se afastou dos caminhos do Senhor e quer romper com essa vida, vivendo para si mesmo, quer se voltar a entregar a Ele, se reconciliar. Fica em pé, só fica em pé onde você está. E nós queremos identificar e orar por você nesta hora. E por último, se você está realmente ajustando a tua vida, identificou que tem área da tua vida que você precisa realmente glorificar a Deus mais do que você tem glorificado aqui. Você realmente deve entender o que está vivendo mais para ti mesmo, ou por meio de ti do que por meio do Senhor. Se identificou alguma área que seja nesse sentido, fique em pé agora para nós orarmos juntos. Eu já estou aqui de pé, porque já dizendo que eu identifiquei áreas que eu preciso realmente. Fique de pé para nós orarmos juntos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tem área da tua vida que tu precisa de fato dizer, ajustar a palavra do Senhor nessa noite. Você não está mais vivendo o que você precisa realmente parar de viver mais para ti, nessa área, e viver mais para o Senhor, e viver para glorificar melhor a Deus. Se identificou, fique de pé. Vamos orar agora, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ajustar. Queridos, a beleza, o encanto da pregação, da palavra, é que a gente não estuda a Bíblia, não ouve a palavra, ou não prega, ou não ouve a pregação, no sentido de que a palavra se ajuste a nós. Não, é o contrário. É nós, quando Deus fala conosco na sua palavra, é para que nós nos ajustemos a Ele, a sua palavra. É isso que nós estamos fazendo agora de pé, quem está de pé. Estamos nos ajustando à santíssima palavra do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, olha que coisa linda, quantos teus filhos estão de pé dizendo, Senhor, eu entendi que nós entendemos que precisamos ajustar a nossa vida, Senhor, à tua palavra. Nós entendemos que precisamos ajustar a nossa vida a ti, porque o sentido e o propósito da nossa vida e da nossa existência
é glorificar o teu nome. E tem áreas que nós não estávamos fazendo isso. Tem áreas que estamos reconhecendo, Pai, diante de Ti, publicamente, que não estávamos vivendo totalmente para Ti, mas estávamos vivendo para nós mesmos. Mas nós estamos agora rompendo com essa mentalidade, Senhor, humana, carnal, e estamos, ó Deus, nos entregando, nos voltando por completo, ó Deus eterno, para viver para o Senhor. Nos ajuda. Estamos aqui de pé pedindo misericórdia e a manifestação da Tua graça para que o Senhor nos ajude a viver para Ti, a glorificar o Teu nome em todas as áreas, Senhor, inclusive nessas que nós identificamos que não estávamos glorificando o Senhor devidamente. Mas queremos sair daqui, Deus, cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito, e encorajado e fortalecido pelo Teu Espírito, Senhor, para justamente consertarmos isso, e que a nossa vida seja inteiramente para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê no que Deus está fazendo agora no teu coração em relação à tua oração, dê um glória a Deus por isso. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de tua filha Sara. Continue fortalecendo tua filha, que essa palavra venha fortalecer ainda mais o coração dela, Deus, no poder da tua graça. Essa palavra venha fortalecer ainda mais as nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, direcionada por Ti. Que todos sejamos aqui, saindo daqui com o compromisso de nos fortalecer ainda mais na Tua palavra nesta semana. Ser conosco, ser com cada um, com cada família, guardado, obrigado pela proteção, pela direção e provisão do Senhor, de forma fidedigna do Senhor, da forma da Tua fidelidade que não se aparta de nós, Senhor. Obrigado, Deus. Nos dê uma semana assim de muita paz e da provisão e direção do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não saia sem antes